esperar uns 10 minutos aí, pessoal. Até 8h40 a gente começa. Tudo bem? Qualquer coisa, estou à disposição olhando para vocês aqui. Professor, deixa eu te perguntar. O professor passou alguma atividade continuada para a gente fazer nas 2 últimas semanas? Quer ver? Ó, eu já vou... Deixa eu abrir o AVA aqui, eu já mostro para vocês o que tem de atividade continuada e hoje eu vou passar uma, tá? Tá. Mas a última que o professor passou foi aquela em sala, né? Sim, com certeza. Tá bom. Pessoal, aparece para vocês aí essa tela do AVA? Sim, aparece sim. Aparece? Então, se veja lá, nós temos 250 pontos em uma primeira atividade, está aqui o lançamento dela. Daí eu tenho 200 pontos em uma outra atividade, que foi, na verdade, não foi uma atividade, foi uma aula inaugural, que a Cris pediu para a gente distribuir pontos, né? E daí hoje a gente tem 250 pontos por meio de algumas questões que eu vou passar ao final da aula, tá? Mas bem tranquilo, não tem muita dificuldade, não. Com isso aqui, pelo meu controle não, são 1000 pontos, né, pessoal? Fica faltando 300 pontos que a gente vai fazer aí, não na outra semana, vamos ver qual é o tempo que a gente tem, mas tem mais uma avaliação continuada que daí a gente faz para fechar os 1000 pontos de atividade em sala. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Beleza. Para vocês, aparece a tela inteira ou tem esse quadrinho no canto embaixo? Tem o quadrinho. Tem esse quadrinho, uhum. Tem o quadrinho? Não dá para clicar no cantinho do quadrinho e minimizar ali? Eu acho que eu vou fazer. Quero ver se não minimiza o resto. Não, beleza. Beleza.
Bom dia, pessoal. Vamos começar? 8h40 e pouquinho. Vamos, professor. Estão me ouvindo? Bom, então tá lá. Tem 12 pessoas aqui na sala. Sim. Oi? Pode falar, pessoal. Fique à vontade. Não, tá sim, tá ouvindo certinho. Tá ouvindo bem? Tá. Tem 12 pessoas na sala, deve vir chegando mais gente, mas o horário é esse e o tema é bem tranquilo, não é nada tão complicado, tá? Estão vendo a primeira telinha da apresentação? Sim. Então, vamos lá, tá? Primeira coisa, né? Já falei no vídeo gravado da aula passada, toda aquela situação, mas tem que colocar aqui de novo. Então, como a gente está tendo aula num regime bem diferenciado, uma situação assim que eu nunca imaginei passar, né? Então, eu me coloco completamente à disposição dos senhores para o que puder. Então, sempre que tiver alguma dúvida, que achar que eu posso ajudar de alguma forma, e aqui me colocando assim, não só com relação a uma disciplina, precisar contato com alguém diferente, trocar uma ideia, fazer alguma coisa, qualquer coisa que vocês acham que possa ser útil nesse momento, assim, eu acho que a gente tem que se ajudar, tá? E eu coloco lá meu e-mail pessoal, esse e-mail cai no meu telefone a hora que eu estou, durante o dia, eu verifico ele várias vezes por dia, então vão conseguir falar comigo. E mais rápido ainda, tem o WhatsApp, fique totalmente à vontade de adicionar meu telefone, me ligar se quiser, me mandar mensagem ali, eu vou, com a maior boa vontade, eu vou atender e vou tentar conversar com vocês. Tudo bem? Eu acho que a gente tem que fazer isso para tentar resolver, para tentar passar por essa fase difícil que a gente está passando. Tá? Então, primeira coisa, contem comigo para o que vocês quiserem. Tá? Fiquem totalmente à vontade. Aqui também, mesma coisa, funciona como uma aula normal, pessoal. Querem falar, querem trocar ideia, enriquece muito a participação de vocês. A aula, sim, ela tem um monte de coisa legal, mas não chega aos pés de uma aula onde a gente está um olhando na cara do outro, porque eu olhando na cara de vocês tudo certinho, eu consigo ver, assim, quem está fazendo cara de que está entendendo, quem não está nem aí, e daí esse não me incomoda, né? Mas quando o aluno começa a olhar para mim com uma cara de que eu não estou entendendo o que você está falando, na sala de aula a gente percebe e a gente resolve, a gente pergunta, a gente... Aqui não, aqui é uma fala, eu olhando para uma tela de computador, né, e imaginando que está todo mundo feliz e satisfeito em casa, sabendo que tem muitos que estão vendo lá o Bom Dia Brasil e não prestando atenção na minha aula. Tá? Mas fiquem tranquilos, estou à disposição de vocês, é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar junto, tá? Beleza? O que tem que fazer, pessoal? Né? A gente falou nas aulas passadas, a gente fala de pessoas e bens. Então, a gente, nesse olhar do direito civil, falando de pessoas, então, primeiro a gente falou da pessoa em si, da capacidade, né, como que adquirir capacidade, o que é capacidade de fato, o que é capacidade de direito. Né? Então, nós falamos muito com relação a isso. Tá? Então, muito não. Nosso tema até agora foi chegar nesses assuntos. E é o fundamental da disciplina. Tá? Daí, hoje, a gente começa a falar de uma coisa um pouquinho diferente, que seriam as incapacidades. O que seria isso? Seria quando nós não temos a capacidade completa. Então, é um tema assim, bastante objetivo, né? Vamos tentar fazer a coisa da forma mais objetiva possível. E, inclusive, para o direito, na prática, assim, não para o direito, mas para o exercício da advocacia, para o exercício nos processos judiciais, no fórum, é muito importante a gente falar desta incapacidade, tá? Que é aquela situação onde eu reconheço que a pessoa não tem a capacidade, ou que ele não tem a capacidade plena. Então, capacidade de ter direitos, né, é uma questão lá muito mais ligada à personalidade jurídica. E daí nós vamos ter capacidade de direito e capacidade de fato, que foi o que nós já estudamos. Teoricamente, capacidade de direito, todo mundo tem. Né? A gente viu que tem até os animais estão sendo titulares de direito por algumas correntes que devem se consolidar com o tempo. Tá? Então, a capacidade de direito, quando você está falando de um processo judicial, na prática, não é algo assim tão fundamental, tão importante, tão inovador. O que é importante para nós realmente é a capacidade de fato, é como é que esses direitos são exercidos num processo judicial. Daí surge a ideia da incapacidade, que é aquela situação onde algumas pessoas, em função de deficiência,
tá? Em função da sua idade, em problema de saúde mental, intelectual, né? Elas precisam ser auxiliadas de alguma forma, tá? E é esta questão da incapacidade, de como que essas pessoas que não têm a capacidade de fato, ou seja, que não têm a capacidade plena de direito, capacidade plena de direito é você acumular capacidade de direito, a capacidade de ser detentor de direitos, com capacidade de fato, que é a capacidade de você exercer esses direitos. Se você tem as duas coisas, você tem a capacidade plena. Quando você não tem a capacidade plena, você normalmente vai ter o quê? Capacidade de direito, capacidade de ser detentor de alguns direitos, mas você não tem condição de exercer, de trabalhar, de negociar com esses direitos sem o auxílio de alguém, sem algum mecanismo que lhe auxilie. Então, nós dizemos a questão da incapacidade. Incapacidade é não ter capacidade de fato. Tranquilo? E é disso que a gente tem que falar, porque é disso que vive o advogado, é disso que estão nos processos, é isso que vem para o dia a dia, porque a capacidade de direito todo mundo tem. Tá? Vejam lá, nós vamos dividir essa incapacidade, ou seja, essa pessoa que não tem a capacidade plena, em duas situações. Quais situações seriam estas, pessoal? Seria a incapacidade absoluta, tá? E a incapacidade relativa. Tá? Incapacidade absoluta, o sujeito tem que ser representado por alguém. Tá? Ou seja, é o caso da criança, do absolutamente incapaz, que a gente chama. Né? E daí nós vamos ter o relativamente incapaz, que é aquela pessoa que a lei reconhece que ele tem alguma capacidade, mas ele não tem condições de exercer os atos sozinhos. Ele precisa ser assistido por alguém, tá? Então, são dois termos técnicos que a gente tem que levar em consideração: representação e assistência. Então, eu vou dizer que existe a representação daquela pessoa que é absolutamente incapaz. E eu vou dizer que é assistido aquele que é relativamente incapaz. Para a gente ter uma noção bem simples, tá? Para a gente entender isso de uma forma bem simples, dá para colocar para vocês que o relativamente incapaz é aquele menor entre 16 e 18 anos. Então, eu digo que de 0 a 16, o sujeito é absolutamente incapaz. Então, aquela criança até os 16 anos de idade, ela não pratica nenhum negócio, nada é reconhecido. Tudo tem que ser feito por meio de representação, normalmente dos seus genitores. Tá? Dos 16 aos 18, a lei já reconhece que ele tem personalidade e ele tem algum direito de praticar alguns atos da vida civil. Nesta situação, nós dizemos que ele tem que ser assistido. Então, muda a situação. Se você for pensar numa peça processual, num contrato, numa representação, pessoal, quando você faz uma procuração de uma criança que é representada, como é que você faz? Você coloca lá, Joãozinho, tal, brasileiro, conforme nasceu no dia tal, conforme certidão de nascimento, termo tal, no livro tal, tal, e coloca lá tudo certinho. Neste ato representado por sua mãe. Daí qualifica toda a mãe. Chega no final da peça, quem assina? Quem assina é só a mãe. Tá? Isso é o quê? É uma representação simples, é a forma de você fazer a procuração, por exemplo, um contrato de uma criança, de uma absolutamente incapaz. Se for relativamente incapaz e não absoluto, como a criança que a gente mencionou agora, daí eu vou fazer a mesma coisa, né? Em vez de usar o termo representado por seu genitor, eu vou colocar assistido, e daí na hora de assinar a procuração, ou o termo, seja lá o que for, assina o relativamente incapaz e assina o assistente junto. Essa regrinha é simples, tá, pessoal? Mas você precisa disso, é assim que funcionam os negócios da vida civil, assim que eu represento essas pessoas, eu tenho que tomar bastante cuidado com relação a isso. Tranquilo? Estão me entendendo, pessoal? Sim, professor. Sim, então vejam lá, manifestação de vontade do incapaz, tá? Vejam, faz diferença, né? A adoção depende da sua concordância, acolhida em audiência, se contar com mais de 12 anos de idade. Via de regra, quando eu falo do absolutamente incapaz,
a vontade dele não tem muito a ver, não tem muito sentido, né? Agora, vão ter exceções? Sim, sempre que a vontade do incapaz, né, daquele sujeito absolutamente incapaz, porque o relativamente incapaz, a vontade dele é importante, porque, inclusive, ele deve demonstrar sua concordância junto, por escrito, inclusive. Falando aqui do absolutamente incapaz, a regra geral é que a vontade dele não faça muito sentido, não devemos nos preocupar muito com ela. Por quê? Porque ele não tem condições, né? Imagine, normalmente são crianças pequenas, 5 anos, 6 anos, 10 anos de idade. Né? Claro que a gente vai até os 16 nessa situação, mas não faz muita diferença. Pensando também em outras causas de incapacidade, como, por exemplo, uma doença mental, uma pessoa que tem dificuldade. Então, faz sentido você discutir com ela? Não, não faz sentido você discutir com ela. Então, a regra é que não tem muito a ver. Agora, existem exceções na lei. Por exemplo, o ECA, pessoal, pega lá que no seu artigo 28, ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Ele que vai regulamentar como é que funciona a adoção, por exemplo, no caso de criança e adolescente, tá? Nesta situação, o ECA diz que a adoção vai colher o depoimento da criança e isso vai ser levado em consideração, se ele quer, se ele não quer, determina de forma cabal, não, vai ser ouvido, o juiz vai ouvir, vai ter participação do Ministério Público, vai ter um assistente social que vai conversar, que vai explicar a forma com que aquilo está acontecendo, o porquê da manifestação da criança, tá? E daí, deste conjunto de coisas, o juiz decide. Mas a acolhida da vontade da criança, né, nessa situação faz diferença? Faz, claro que faz. Vai se levar em consideração. Pode ser que ele fale uma coisa e o juiz entenda de forma diferente, mas ele vai ser ouvido e a vontade dele é colocada. Tem um enunciado ali também, né, do Conselho da Justiça Federal, né, que fala assim bem claramente: a vontade do absolutamente incapaz, na hipótese do artigo 1º e artigo 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais e eles concernentes, desde que demonstrem discernimento suficiente para tanto, tá? Existenciais são com relação à sua vida, né, pessoal? Com relação, lógico, com relação à adoção, uma criança. A criança não quer ir para aquela família. Vou proceder à adoção sem levar em consideração? Ele é absolutamente incapaz, mas algumas coisas são relevantes, algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Tá? Mas a regra é qual? Nós estamos fazendo essa observação por quê? Porque a regra é que o absolutamente incapaz não tem vontade, não tem o que saber. As pessoas que cuidam dele sabem muito melhor que ele o que é melhor para a vida dele. Tudo bem? Outra coisa, pessoal. Responda absolutamente. Diga. Me tira uma dúvida. No caso de guarda, quantos anos a criança pode optar com quem que ela quer ficar? Veja bem, é a mesma situação, tá? Aqui eu estou falando num caso mais extremo com relação à adoção. Na guarda é a mesma situação. Ou seja, a criança é ouvida? Ela deve ser ouvida. Principalmente deve ser ouvida não em juízo, mas pelo aquele assistente social, muitas vezes um psicólogo. O Fórum hoje aqui em Ponta Grossa, por exemplo, conta com um assistente social e conta com um psicólogo para fazer esse tipo de entrevista, para tratar com isso. Existe aquela figura lá da visita do assistente social que vai até a casa, vai ver quais são as condições, porque é muito comum no divórcio, por exemplo, os dois estarem brigando e um ficar só falando mal do outro. Então, a justiça precisa ter conhecimento de qual é a real condição que pode ser propiciada para a criança. Então, aí entra a função do assistente social. A criança vai ser ouvida no caso de guarda? Sim, pode ser ouvida, ou posso pedir. O juiz tende a nem pedir isso, tá? Mas pode ser ouvida, a oitiva dele é preponderante. No entanto, não é como a mesma situação que eu estou mencionando com relação à adoção. Às vezes, você reúne todo o conjunto de informações e você percebe que o que aquela criança está falando não tem muito sentido, não tem muito a ver. Então, a criança vai ser ouvida, mas não é que ele tenha condição de ele escolher. Ele é um fator que, no conjunto de todas as provas, de toda a instrução processual, que a gente diz ali, de tudo aquilo que tem no processo,
O juiz vai analisar e vai verificar o que é melhor para aquela criança. Não necessariamente que a criança tenha condição de ela optar, eu quero ir com a mãe ou eu quero ir com o pai. Não é a decisão da criança, a criança não decide, mas a criança é ouvida e é dado muita importância ao que ela declara. Tudo bem? Respondi a dúvida? Sim, sim, entendi. Então tá, beleza. Veja bem aqui, tem uma observação colocada ali do artigo 928 do Código Civil, que deixa a gente assim, um tanto quanto preocupado, mas eu tenho que colocar aqui para a gente perceber digamos assim, a consequência disso. Então, quando eu estou falando de um absolutamente incapaz, eu estou falando daquela pessoa que tem direitos, mas que não tem condições de exercer esses direitos. Ele tem capacidade de direito, não tem capacidade de fato. Vamos sair do caso da criança e vamos pegar um caso de um doente mental, por exemplo, uma pessoa que recebeu um patrimônio de herança considerável, tem patrimônio, mas tem um problema lá e ele digamos assim, ele é interditado, ele não tem capacidade para exercer seus atos. Ele está andando na rua, quem olha para ele vê que ele é um senhor de idade, né? Não imagina que ele é incapaz, né? E daí esse sujeito vai lá, agride alguém, estraga alguma coisa, faz algo, causa prejuízo a alguém de alguma forma, tá? Ele responde pelos atos que ele fez, pessoal? Por ele ser absolutamente incapaz, a regra é que não, ele não responde pelo que fez. Mas, de repente, ele causou prejuízo a uma pessoa, tá? Eu vou dizer assim, que ele responde, tá? De forma subsidiária pelos atos que ele fez. Ou seja, quem é o responsável por ele deveria cuidar para que aquele incapaz não fosse na rua e não causasse prejuízo a outro, tá? Esta pessoa que é o responsável dele não deveria deixar com que isso acontecesse. Quem é o responsável direto pelos atos, pelos danos que esta pessoa causa é ele. No entanto, pessoal, pode ser que o responsável, que o curador nomeado, não tenha patrimônio para pagar alguma coisa. E pode ser que o interditado tenha. Imagine, o cara tem um patrimônio considerável, alguém administra para ele, esse cara vai lá, agride alguém, e daí tem que pagar a conta. O curador dele não tem dinheiro, porque é uma associação beneficente, é uma coisa assim que não tem como de onde perder. Mas o sujeito lá, mesmo interditado, tem patrimônio. O patrimônio dele pode responder por essa obrigação? Neste caso, sim, pessoal. Ok? Então, é quase uma exceção à regra, mas são situações onde até mesmo o incapaz pode ser responsabilizado pelos seus atos. Tranquilo? Isso também cabe, pessoal, para criança, para uma série de situações. Bom, incapacidade absoluta. Já falei um monte de coisa com relação à incapacidade absoluta e eu vou dizer para vocês a regra geral. A regra geral é com base na idade. Eu vou dizer, é absolutamente incapaz, ou seja, tem apenas capacidade de direito e não tem capacidade de fato os menores de 16 anos de idade. Essa é a regra geral. Então, até os 16 anos de idade, o sujeito ele é absolutamente incapaz. Sendo absolutamente incapaz, os negócios onde ele precisar tratar do seu patrimônio, dos seus negócios da vida civil, ele vai ser representado por alguém, tá? Então, a gente sempre tem esta regra, tá? Quem mais, pessoal, vai ser absolutamente incapaz? A lei coloca lá, né, uma coisa assim bem interessante, né, os loucos de todo gênero, né? Isso é uma coisa assim até engraçada, uma expressão como essa, né? Mas a gente vai dizer que são considerados, mesmo que o sujeito tenha intervalo lúcido, né, que normalmente é louco, mas não é louco o tempo todo, né? Então, nessa situação, nós vamos dizer que o sujeito é interditado por completo, porque não tem como eu saber quando que ele está louco e quando que ele está normal, tá? Eu já tive várias ações, pessoal, de interdição, tá? Por quê? Porque é um doente mental, porque é um senhor de idade, porque tem problema com o alcoolismo, então, várias situações. E o que é interessante, pessoal, que quando você vai fazer uma ação de interdição, o que é uma ação de interdição? Você pega aquela pessoa que tem a capacidade plena, e você entra com uma petição, você é algum familiar dele, né, uma pessoa responsável por ele, dizendo que ele não está em condições de praticar os atos da vida civil, porque ele não está lúcido, porque ele está
fazendo alguma coisa errada, que ele tem alguma doença, alguma coisa. Então, você entra com esse pedido. Eu tive várias, pessoal, e é interessante porque deve ser marcado um interrogatório, né? É um processo que corre na vara civil, tá? Mas é marcado um interrogatório semelhante ao interrogatório no processo criminal, ou seja, a primeira coisa que acontece no processo é uma audiência aonde vai quem está requerendo e vai o interditado. E o juiz vai conversar com o interditado, assim, só para dar uma olhada. Mas não tem muita utilidade essa audiência, sabe? Mas o juiz tem que conversar com a pessoa que está sendo interditada, até para ver se não tem alguma falcatrua, se não tem alguma coisa estranha, porque é muito legal se eu pegar uma pessoa rica e dizer que ela não tem condições de praticar os atos da vida civil e eu fico mexendo com o patrimônio dela, né? É coisa de novelas 8, né? Mas é uma coisa possível de acontecer. Eu já tive situações, pessoal, em que o sujeito era doente mental, doido de pedra, né? Você marca essa audiência e daí vai para o interrogatório do sujeito que está sendo interditado, começa a conversar com o juiz. Cara, começa a conversar com o juiz, daí ele tem um desses malditos intervalos lúcidos, né? E daí começa a conversar sobre tudo com o juiz, como se fosse uma pessoa absolutamente normal, conhece dinheiro, sabe tudo certinho e tal. Daí você fica assim, o juiz olha para você, mas é dele que você quer interdição, por quê? Não estou entendendo, né? Daí fica uma situação meio chata. E por isso, a gente não pode fazer interdição apenas com base nessa constatação que o juízo vai fazer. Tá? Eu vou fazer interdição, além disso, eu faço também com base em um parecer médico. Tá? Então, todo o processo de interdição vai ser nomeado um médico, esse médico vai examinar a pessoa, vai conversar a pessoa, colher elementos, para verificar se realmente é o caso de interdição, se justifica-se pela questão médica a realização disso, pessoal, para poder dar seguimento ao negócio, tá? Então, eu já passei por situação, assim, realmente de saia justa com relação a isso, porque não passa muito bem. Então, os tal dos intervalos lúcidos, né? Vamos colocar idosos podem ter dificuldades, os ausentes, que a gente vai falar na sequência também, tá? Surdo-mudo, aquela pessoa que não tem condição de se comunicar, tá? É claro, às vezes o sujeito é surdo, mas ele consegue se comunicar, às vezes ele é mudo, com muito mais facilidade ainda. Então, a gente tem essas situações, assim, onde a gente vai ou não, né, tratar dessa situação. O procedimento de interdição, pessoal, primeiro, é jurisdição voluntária. O que é jurisdição voluntária? Quando nós falamos de processo de interdição, nós tratamos de ir à justiça, não está tendo um litígio, tá? Via de regra, você não vai brigar com ninguém para interditar aquela pessoa, senão aquela pessoa não vai apresentar defesa, até porque ela não tem discernimento suficiente para fazer isso. Então, o juiz toma o cuidado, o Ministério Público, por ser uma ação de Estado, assim, Estado da pessoa, né? Condição da pessoa, mudando a capacidade dela, o Ministério Público necessariamente vai ter que participar, mas não existe uma defesa, não existe uma constatação. O juiz vai atuar como um fiscal da lei, verificando se realmente aquilo precisa ser feito. Tá? Então, o processo de interdição é jurisdição voluntária. Por quê? Porque é um processo que vai para o fórum, vai para o juízo, para que o juízo verifique se aquilo realmente é necessário, e não porque existe um litígio. Jurisdição contenciosa é aquela onde tem duas pessoas brigando. Né? Imagine, uma ação de cobrança. Eu digo que o sujeito me deve, o sujeito diz que não me deve. Estão brigando. Então, vai chegar no final, o juiz vai ter que dizer quem tem o direito. Jurisdição voluntária, não. Só passa pelo juízo para que o juiz verifique se está tudo feito sendo certinho, se ninguém está sendo lesado. Tá? No caso da interdição, como o sujeito não tem condições de praticar os atos da vida civil, ele não teria nem como promover a sua defesa sozinho. Então, jurisdição voluntária. O juiz simplesmente verifica se está tudo certinho. Então, tem que ter um exame pessoal, que seria esse interrogatório obrigatório, tem que ter uma perícia, necessariamente vai ter o Ministério Público trabalhando, acompanhando esse processo.
vai sair uma sentença que vai interditar o sujeito e constitui aí um curador, uma pessoa responsável por ele de forma definitiva, e essa sentença é oponível contra todos, tá? O sujeito foi interditado, não pode alguém desvir e falar em juízo assim que, olha, eu não sabia que o sujeito era interditado, vendi para ele. Não, é oponível contra todos, né? E isso vai ser registrado, inclusive, lá no cartório de registro civil da comarca, no primeiro deles, para que qualquer pessoa que vá buscar uma certidão, buscar alguma coisa com relação a essa pessoa, ache a informação de que ela é interditada. Tudo bem? Falando assim, às vezes vocês podem não entender, mas eu atendi um caso, por exemplo, que era o tal do Paulinho. Qual que era a história do Paulinho, né? É um processo de interdição que eu peguei no meio. Eu me formei em 98, 99 comecei a advogar. Lá por maio de 99 eu fiz uma audiência nesse processo. Esse sujeito era interditado desde 84, pessoal. Então, eu pegava aqui na prestação de contas. Qual era a história do Paulinho? O pai do Paulinho era um militar, né? Naquela época ele ganhava mais ou menos uns R$5.000 de pensão do Exército, que o pai dele tinha deixado para ele, e ele era louco, né? Digamos assim, ele era um sujeito que não era bem... precisava ser interditado. Qual que era o problema? Ele já era um senhor, né? Imagina, interditado em 84, ele já tinha aí seus 40 e poucos anos de idade. Quem olhava para ele não entendia, não via nenhuma deficiência, porque ele parecia normal, e a pessoa que cuidava dele tinha que prestar contas dele com relação a esse processo. Então, isso dá bastante trabalho, tá? Imaginem que quando você é nomeado curador de alguém que foi interditado, pessoal, você vai ter que prestar contas do que você está fazendo com o patrimônio dessa pessoa. Não é como o pai que cuida de um filho, que tem a obrigação, que provê o sustento, que faz tudo certinho. Quando você é nomeado curador de uma outra pessoa, e essa pessoa tem patrimônio, a justiça vai querer que você preste contas. Então, nesse caso do Paulinho, pessoal, quando eu comecei a atuar no processo, que foi logo no que eu me formei, vamos imaginar lá em 99, né? Eu atuei uns 10 anos nesse processo, fazendo o quê? Fazendo prestação de contas. O sujeito ganhava os seus R$5.000 por mês, e daí o juiz queria que fosse depositado um tanto uma caderneta de poupança e o resto fosse demonstrado como é que foi gasto o dinheiro em benefício do interditado. Isso dá um trabalho do cão, de juntar contas, juntar ticket de mercado, juntar um monte de coisa, justificar o que aconteceu. Daí isso é juntado no processo, gerava-se um monte de papel, hoje será digitalizado, mas mesmo assim ainda é um monte do documento. Deus, no Ministério Público tem seus estagiários, os estagiários do Ministério Público vão ticar nota por nota para ver se tem sentido as notas que estão sendo juntadas, né? Não foi uma vez que eu tive que ir em juízo para justificar por que tinha sido juntado um pacote, o comprovante de pagamento de um pacote de absorvente feminino para menor, no caso da interdição, por que tinha sido comprado 2 latas de cerveja. Então, coisas assim você tem que justificar, você tem que fazer. Então, o procedimento de interdição é extremamente complexo por conta da prestação de contas. Tudo bem? Estão me acompanhando, pessoal? Sim, professor. Então, vejam lá. Daí, nós saímos da incapacidade absoluta, né? Que é aquela até os 16 anos, ou por qualquer outro motivo, que ocorra a interdição por meio do processo judicial, e nós chegamos na incapacidade relativa. Então, vamos dizer, a incapacidade relativa, né, é um dia de regra. Quem é relativamente incapaz, né? No artigo 4º do Código Civil está bem claro isso. Veja, isso é bem o começo do direito civil. Então, os maiores de 16 e menores de 18. Esse sujeito pode praticar alguns atos, mas ele deve ser assistido, tá? Ou ébrio habitual. O que é ébrio habitual, pessoal? O que é ébrio habitual? Cri. Eu não sei. O bêbado, moçada. Sujeito que é moiado, que é bêbado, habitual. Esse sujeito também é relativamente incapaz, tá? Então, nós vamos dizer, os viciados em tóxicos, tá? Também é relativamente incapaz.
aquele que por causa transitória permanente não praticar, poder exprimir sua vontade. Então, sofreu um acidente, está hospitalizado, está numa UTI, ele perdeu sua capacidade absolutamente? Não, porque ele vai se recuperar e vai poder agir normalmente. Mas, naquele momento, ele não pode exprimir sua vontade. E praticar os atos da vida civil, praticamente, é exprimir sua vontade, deixar claro o que você quer fazer. Tá? Então, aquele sujeito que está hospitalizado, ele é relativamente incapaz naquele momento que ele não pode exprimir a sua vontade. Pródigos, a mesma coisa, tá? E quando a gente fala de indígena, pessoal, o indígena tem toda uma legislação à parte, tem toda uma situação à parte, aonde a gente vai dizer que o indígena ele é considerado capaz à medida que ele consegue compreender a cultura nossa, né? A cultura do homem branco. Então, é muito complicado, porque existe uma tendência de a gente imaginar que o índio está tentando se aproveitar da gente, inclusive. Tá? E a lei diz assim, o índio vai ser responsabilizado, levando em consideração a capacidade que ele tem de interagir com a cultura, com a sociedade, que não é a sociedade dele, que é a nossa sociedade. Tudo bem? Então, regras bem simples. Normalmente, pessoal, a gente vai trabalhar com incapacidade relativa dos 16 aos 18. Os outros é muito difícil. É muito difícil você caracterizar com um sujeito que é alcoólatra, dizer que ele é relativamente incapaz de mostrar que naquele momento ele estava num momento que ele não estava lúcido, porque é muito difícil isso, tá? Então, nós vamos ter essa situação bem na prática, né? Não falando do direito agora, pessoal, mas falando de como que é na prática, né? Então, na prática, a incapacidade relativa, a gente convive com ela nos processos judiciais, naquele caso do menor dos 16 aos 18 anos. Nos demais casos existem, mas não é tão comum, tá? E o índio não tem como a gente fugir. Ele é relativamente incapaz, né? Mas sempre que daí você for ter um contato com o índio, daí todo o cuidado do mundo, pessoal, por conta disso, porque senão o índio vai fazer o negócio com você, e daí vai chegar lá na frente e ele vai dizer que é índio, que ele não consegue entender o que você falou, que você logrou ele e você perde, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Tranquilo? O que mais, pessoal? Então, índios, né? Somos silvícolas, no Código de 16, eles eram tratados como silvícolas. No Código de 2002, em função do que está colocado na Constituição de 88, eles não são mais chamados de silvícolas pela lei, são chamados de índios, né? Temos o parágrafo único do artigo 4º do Código Civil, que praticamente trata isso, né? Veja, o artigo 4º, que é o que estava no slide anterior, e está dizendo ali, a capacidade do índio será regulada por legislação especial, que é aquilo que eu coloquei ali, né? E daí nós vamos ter uma lei de 73 que estatui o Estatuto do Índio, né? Do indígena, né? E lá está regulamentado toda como que é a fundamentação, como que é a responsabilização deste sujeito, beleza? Por quê? Porque se ele está numa situação diferenciada, se ele não tem condições de compreender a vida do modo que a gente vive, né, a gente vai considerar ele com uma situação um pouquinho diferente. Tá? Então, para protegê-lo, sempre que eu tiver ações... Sempre que eu tiver, pessoal, discussão com relação à capacidade, se o sujeito pode fazer ou não pode fazer, se ele é relativamente capaz, se ele é absolutamente incapaz, sempre que eu for mexer na capacidade civil de alguém, tá, necessariamente o Ministério Público vai estar junto. Tá? Então, incapaz, ausente, coletividade de pessoas, são as situações nas quais o Ministério Público, no processo civil, obrigatoriamente tem que trabalhar. E se eu estou trabalhando com o índio é naturalmente relativamente incapaz. Sendo relativamente incapaz, pessoal, necessariamente o Ministério Público tem que estar junto. Tranquilo? Suprimento da capacidade, pessoal. Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou suprir a capacidade? Como é que eu resolvo isso, tá? Então, imagine, eu tenho um menor, esse menor é herdeiro de um patrimônio considerável, surgiu um negócio absurdo, ótimo para ele,
mas ele é menor, ele é absolutamente incapaz. Como é que eu vou fazer para que ele consiga anuir com esse negócio, que ele tenha um rendimento, tá? Como é que a gente vai fazer essa situação? A representação legal voluntária, né? E aquela pessoa nomeada vai ter poderes para representar, conferir a lei e tal, tudo certinho. E existe a possibilidade, né, de, no caso de incapacidade absoluta, de ter nulidade, né? Quando eu tenho a capacidade relativa, não é que é nulo, é anulável. Pensem lá, pessoal. Sabe a diferença de nulo e anulável? Sim ou não? Não. Não? Então, vamos fazer assim. Quando eu faço um ato e aquele ato não serve para nada, pessoal, ou seja, aquilo não tem conserto, não tem o que fazer, aquilo é nulo. Então, quando é nulo, a coisa não gera efeito. Tranquilo? Fiz um negócio e com uma criança de 5 anos de idade. Tá? Fui lá, eu criança de 5 anos de idade herdou um carro, né? Eu vou lá, converso com a criança de 5 anos de idade e digo para ela que eu dou um pacote de doce para ela se ela me der o carro. Tranquilo? É ridículo, né? Mas é bem isso que eu quero que vocês entendam. A criança de 5 anos de idade é absolutamente incapaz. Ela não tem condições de praticar os atos da vida civil sozinha. Tranquilo? Então, o que é esse negócio que eu estou fazendo com ela de trocar o carro por um pacote de doce? É absolutamente incapaz a criança. Então, o negócio é nulo. Por quê? Porque não gera efeito nenhum. Agora, se não é uma criança de 5 anos de idade, se é uma criança de 17 anos de idade, a situação muda um pouquinho. Por quê? Porque alguma compreensão ele tem. Não é nulo o negócio surte efeito. Mas pode vir o sujeito depois e dizer assim, olha, eu não entendi muito bem, ele não compreendeu, houve prejuízo, e entrar com uma ação para anular. Mas enquanto não existe uma ação, não é declarado, não é justificado que houve prejuízo, o negócio surte efeito. Qual é a diferença, então, pessoal? Nulo não serve para nada. Desconsidera que existiu. O negócio da criança de 5 anos de idade, como ela é absolutamente incapaz, é nulo, não gera efeito nenhum. Tá? Agora, o negócio feito pela criança de 16 anos de idade, de 17 anos de idade, não é nulo, é anulável. Se for demonstrado que houve prejuízo para a criança por meio de um processo judicial, daí sim deixa de existir consequência do negócio. Entendemos a diferença? Sim, Tá? professor. Então, se não entendeu, vamos conversando, pessoal. Eu tenho todo o tempo do mundo para conversar com vocês. Tá? Professor, e em caso da criança ser emancipada, como é que fica? Como é que ela lida com os direitos? Veja, a gente já chega bem nesse ponto. Mas se foi emancipado, existem algumas formas de emancipação. Mas se foi emancipado, ele passa a ter a condição de absolutamente capaz. Tá? Então, o que eu posso pensar é que houve uma maracutaia no processo de emancipação. Tá, mas isso é uma exceção uma regra que vai ser muito difícil de ser demonstrada. Tá? Se o sujeito é emancipado, ele pratica os atos como se maior fosse, como se fosse absolutamente capaz. Não tem dúvida com relação a isso. Tá? Agora, eu não vou emancipar qualquer um. Tá? Então, existem situações bem claras. Uma emancipação eu só faço de relativamente capaz. Menor de 16 anos não pode ser emancipado. Tranquilo? Então, emancipou, realmente é capaz. Ponto e acabou. Tranquilo? Obrigada, professor. Tá. Sistema de proteção dos incapazes. Como é que eu vou proteger? Tá? Medidas tutelares, né? Vou lançar alguma medida, resguardar alguma coisa, vou nomear o curador, vou mandar esse curador prestar contas, que é aquilo que eu falei para vocês, que dá um monte de dificuldade no processo, né? Fez alguma coisa com o patrimônio do sujeito que não podia, vai mandar restituir, né? Então, anular negócios inválidos, tudo isso é... Então, muito cuidado com relação a isso. Quando você vai fazer um negócio com alguém que tem algum problema de capacidade, tome cuidado para que o suprimento seja dado da forma correta, que se for num processo judicial, que o Ministério Público seja ouvido e que ele fale que eu concordo ou não, porque daí a coisa, todos os cuidados foram tomados.
Se você pratica um ato com alguém que tem a sujeição de que o ato possa ser nulo ou anulável, você fica com uma pulga atrás da orelha para sempre, tá? Então, é uma coisa muito desagradável isso. Tranquilo? Então, cuidado, porque o negócio com alguém que não tem a capacidade plena, se não for feito perfeitamente, então pode surgir uma medida lá que anule tudo o que você fez, tá? Pensando que você não está defendendo o, digamos assim, o interditado, ou relativo ou absolutamente incapaz. Então, muito cuidado sempre com relação a isso. Sensação da incapacidade. Então, como é que termina a incapacidade, pessoal? Com a maioridade. Então, o sujeito atingiu 18 anos, beleza. Agora ele é senhor de si, paga suas contas, teoricamente, né? E ele vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Por meio da emancipação, né, a maioridade cessa aos 18 anos completos, ou quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos civis. Cessará para os menores. Daí a gente tem outros casos aqui que eu especifico melhor nesse slide que está aqui, tá? Então, voltem aqui para vocês verem, né? O artigo 5º do Código Civil fala de quando que cessa a incapacidade, tá? No 4º falava de incapacidade e no 5º vai falar de quando que cessa. Resumindo isso, nós vamos dizer que é quando ele completa a idade ou quando ele é emancipado. A emancipação tem algumas espécies, né? A primeira é a emancipação voluntária, quando o sujeito tem mais de 16 anos, e daí os pais vão lá e emancipam ele por livre e espontânea vontade, tá? Tranquilo, pode fazer? Pode, mas os pais vão lá e fazem. Segundo, é judicial, é deferida quando o tutor do tutelado que já completou 16 anos. Então, o sujeito não está com os pais deles estão no lugar incerto, não sabido, os pais morreram, é aquela situação da criança que ficou sozinha, né, mas que para ela estar nessa situação, ela tem um patrimônio, tem alguma coisa assim. Então, se é o tutor vai ter que pedir judicialmente, e se ele tem mais de 16 anos, ele vai ser emancipado. Às vezes, quando o cara pratica algum ato da vida civil, às vezes, ele, eventualmente, aqueles negócios tornam ele emancipado. Quais são esses negócios, pessoal? Quais são as coisas que, quando o sujeito faz, automaticamente ele é emancipado? Então, primeiro, quando os pais declaram dessa forma. Segundo, quando o tutor vai no fórum e pede para que isso aconteça, ou quando acontece um termo legal, pratica alguma das coisas legais. É a emancipação legal? Primeira hipótese, casamento, pessoal. O sujeito casou, se é capaz para casar, é capaz de responder e pagar suas contas. Então, automaticamente, com o casamento, o sujeito adquire a capacidade plena. Tá? Não tem muita lógica isso, mas é assim que funciona. Tá? Segundo, passou num concurso público e assumiu uma vaga no concurso público de forma efetiva, é muito difícil que isso aconteça com menor de 18 anos de idade. Mas se ele conseguiu uma carga, um cargo em um concurso público efetivo, automaticamente ele está emancipado. Se o sujeito terminar um curso superior, pessoal, antes dos 18 anos de idade, tá? Ele também vai se emancipar. Então, colação de grau, pessoal, em curso de terceiro grau, também confere ao sujeito a emancipação, ou seja, ele torna-se absolutamente capaz. Por quê? Porque se o sujeito tem condições de colar grau, automaticamente ele tem discernimento suficiente para praticar os atos da vida civil. Não é tão fácil assim obter um diploma de terceiro grau. E a terceira situação, que é mais difícil de ser comprovada, que é quando o sujeito se estabelece comercialmente. Então, o sujeito conseguiu, vive sozinho, tem dinheiro. Tá? É aquele caso do jovem de 16 anos de idade que montou um site na internet, fez um blog, está ganhando rios de dinheiro, e daí o pai dele fica louco porque eu que pago suas contas. Ele falou, não, eu pago as minhas, e como eu pago as minhas contas, eu sou emancipado. Isso existe? Existe. Lógico que o sujeito vai ter que ser maior de 16 anos de idade. Tranquilo? Entendemos isso? Uhum. Sim. Tá.
aqui daí o último tema do que a gente trata hoje, né? Por incrível que pareça, a gente já está há 1 hora falando, não que isso seja muito, mas eu achei que as aulinhas gravadas dadas em casa iam ser rapidinhas e acabam não sendo, né, pessoal? Porque falar 1 hora direto, assim, não é tão fácil de ficar ouvindo, principalmente, né? Vejam lá, extinção da pessoa natural. A extinção da pessoa natural se dá de algumas formas, principalmente por meio do quê, pessoal? Por meio da morte. Tá? Que morte? A morte real. O sujeito foi para o caixão, extinguiu a pessoa natural. Existem outras formas de extinguir a pessoa natural, né? A morte simultânea ou a comoriência, tá? Pessoal, o que é morte simultânea e o que é comoriência? Eu não falo tanto no slide com relação a isso, eu não trato disso na sequência, mas é importante que vocês saibam o que é a morte simultânea, o que é a comoriência, do que a gente fala, tá? Então, morte real é aquele sujeito que efetivamente morreu, estava no hospital, que teve o velório dele, que toda aquela situação a gente conhece, uma morte normal. Isso é morte real, em prefeitos legais. A morte simultânea ou comoriência é aquela situação onde eu não consigo determinar quem morreu antes. Tá? E por que isso é relevante, pessoal? Muitas vezes por questão de aspecto sucessório. Tá? Ou seja, herança. Imagine, tá, que num acidente de trânsito eu tenho uma família. Tá? Tenho o pai e o filho dentro do carro. Os dois já são maiores de idade, os dois têm família, tá? Os dois têm filhos, que não é só o que está dentro do carro, tem outro, o que está dentro do carro tem outro irmão, que também é filho do que está dirigindo, e assim por diante. Quando acontece o acidente e essas pessoas morrem, faz diferença, pessoal, saber quem morreu primeiro. Tá? Então, imagine assim, você morreu primeiro o pai passa a herança dele para aquele filho que estava do lado, e daí aquele filho passa a herança para outras pessoas. Tá? Se morreu primeiro o filho, muda a ordem da sucessão, muda tudo, ok? Então, muitas vezes, saber a ordem em que as pessoas morreram dá destinação diferente para o patrimônio, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, como é que vai resolver esse abacaxi, porque isso é uma coisa que se estuda lá no final do direito civil, quando estiver estudando sucessões, tá? A questão do inventário, como é que se dá a herança, todas as situações. Mas o que cabe para mim fazer a observação para vocês agora? É que muitas vezes mudou a ordem de quem morreu primeiro, vai mudar a ordem do patrimônio, vai ir para uma pessoa, não vai ir para outra, vai fazer diferença essa situação. Para evitar esse problema, pessoal, como nós temos no direito civil, o Instituto da Comoriência. O Instituto da Comoriência, eu considero que uma pessoa não transmite para outra quando não tem como dizer quem morreu primeiro, eu digo que os dois morreram ao mesmo tempo. Tá? E isso facilita bastante a questão do aspecto sucessório. Tá? Então, morte simultânea ou uma comoriência é aquela situação onde eu tenho dificuldade de dizer quem morreu primeiro, eu considero que ocorreu a comoriência. Comoriência quer dizer comum, morte comum. Eu digo que em função de um acidente morreu 2 pessoas, eu digo que morreram as 2 ao mesmo tempo, e com isso eu facilito muito a questão processual de sucessória. Tranquilo? Então, morte real, que é aquela morte que a gente está acostumado, que todo mundo vai passar por ela um dia, né? Daí nós vamos ter a morte simultânea ou comoriência, que quando eu tenho um acidente e eu não tenho como dizer exatamente quem morreu primeiro, é difícil, isso causa consequência jurídica, então eu aplico o Instituto da Comoriência e considero que todo mundo morreu ao mesmo tempo. Tá? E daí eu tenho a morte civil. Tá? Morte civil é um troço que a gente não tem utilização hoje. Tá? O que acontece? A morte civil é um instituto antigo, né, que era usado na Idade Média, depois na Idade Moderna, né, hoje nós somos pós-modernos, né, e era aplicado a morte civil quando o sujeito era preso e tinha uma pena perpétua. Puta, quando o cara está preso, uma pena perpétua, ele está preso o resto da vida. O que os caras consideravam na Idade Média?
o cara tem patrimônio, tem uma pena perpétua. Para efeitos legais, o sujeito morreu. Nunca mais o sujeito vai sair da cadeia e vai poder gerir seu patrimônio. Então, naquela época, os caras consideravam que o sujeito que pegava uma pena perpétua tinha morrido. O que era isso? Morte civil. Ele morreu porque ele nunca mais vai conseguir praticar os atos da vida civil. Tá? Aplicava-se isso também para quem virava religioso, né? Para quem ficava, os religiosos que ficavam recolhidos a vida toda, né? Então, era considerado dessa forma. Então, a gente considera isso, pessoal. A gente tem essa situação. Tá? O Código Civil de 16 afastava o herdeiro se morto fosse antes da abertura da sucessão. Então, isso aqui é uma coisa que para nós não existe mais. Né? Se morto fosse antes da abertura da sucessão, vai entrar, logicamente, os herdeiros desse herdeiro, tá? Mas está escrito no código de uma forma, nosso código de 16, muito estranha, que remonta à ideia da morte civil, tá? Mas não que seja o nosso caso. Então, nós consideramos morte real e morte simultânea. No entanto, às vezes, dizer que eu considero morte real e morte simultânea, beleza. Mas às vezes o sujeito some. E daí como é que eu faço? Daí não é morte civil, é que o sujeito não existe, não apareceu mais. E é o caso do cara que realmente morreu, mas que não acharam o corpo dele, né? Não sabe onde ele está. Ou o cara resolveu viajar pelo mundo e sumiu. E daí como é que faz? Tá? Daí nessa situação, nós temos a figura da morte presumida. Tá? Nós só temos morte real e comoriência. E daí nós vamos presumir que a morte existe quando tem declaração de ausência ou sem declaração de ausência, ou seja, quando o sujeito sumiu. Quando ele some, às vezes eu preciso declarar que ele sumiu, e às vezes não. Como que a lei resolve? Quando é com declaração de ausência, né? Então o sujeito sumiu. Eu vou lá e sumiu e deixou patrimônio, né? Claro, se a pessoa sumiu e não deixou patrimônio, era o andarilho da rua, ninguém vai nem sentir falta, infelizmente. Mas o sujeito deixou patrimônio e ninguém sabe onde ele está. O que eu faço? Eu vou lá, faço um pedido de declarar a ausência dele, né? E 10 anos depois de passado em julgado a sentença de declaração de ausência, eu considero que o sujeito está morto, né? E faço a sucessão definitiva, faço o inventário definitivo. Posso diminuir esse período, né? Se eu provar que o ausente tinha mais de 10 anos e 5 anos depois das últimas notícias dele, nunca mais ninguém viu falar. Então, se o sujeito tem mais de 80 anos, após ele sumir, 5 anos depois, posso presumir a morte dele. E se o sujeito tem menos de 80 anos de idade, e nos dois casos, tendo a declaração de ausência, 10 anos depois do trânsito julgado da decisão, a gente vai declarar que o sujeito morreu. Então, puxa vida, se o sujeito sumir é assim, é complicado? É complicado. Professor, isso acontece? Por incrível que pareça, acontece, pessoal. Se vocês conversarem com o Dr. Carlos Tavarnaro, dono da imobiliária aqui de Ponta Grossa, ele vai contar para vocês uma história que é assim. Segundo ele, tem um imóvel aqui na cidade, que é um imóvel assim, bem vultuoso, tá? Que está alocado pela imobiliária Tavarnaro, e que o Tavarnaro não tem nenhuma notícia de onde está o proprietário. Segundo ele, ele recebe rigorosamente em dia o aluguel do imóvel, e como ele não sabe aonde está o proprietário do imóvel, ele deposita em uma conta bancária, tá? Depositado não está em juízo, tá? Ele deposita numa conta bancária aquela situação. Todo mês ele vai lá e deposita o aluguel de uma pessoa que ele não sabe aonde está, tá? E que já fazem alguns anos que isso aconteceu, e que ele procede dessa forma. Então, como é um imóvel vultuoso, imagino eu que tem um valor considerável nessa conta, e essa pessoa sumiu. O Tavarnaro declarou ausente? Não declarou ausente, não entrou com processo. Por quê? Porque ele não é herdeiro do cara, ele vai fazer isso e o dinheiro vai para o Estado. Então, para ele, não faz diferença nenhuma, tá? Então, essa é a situação. Mas eu considero presumida a morte
declarou-se a ausência do sujeito. Passou 10 anos, não tem notícia, considera o sujeito morto. O sujeito tem mais de 80 anos, declara a ausência dele. 5 anos depois das últimas notícias do sujeito, considera ele morto. Tá? Tem mais outra forma de fazer isso? Tem. Né? Morte presumida sem declaração de ausência. Né? Você pega o artigo 7º, que vai falar do artigo 7º do Código Civil, quando que eu faço isso? Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência. Primeiro, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Tá? Entendeu? O sujeito estava doente, o sujeito estava em alto mar. Puxa vida, não veio os restos mortais do caboclo. Mas ele morreu. Vamos pensar assim, num exemplo, o padre do balão lá, um maluco, né? Levou um tempo para achar esse pedaço do cara. Né? Lógico que se ele estava num balão, o balão levantou, foi para alto mar, uma hora ia cair, ele não ia ter como sobreviver. É fácil declarar o sujeito morto, né? Mesmo sem os restos mortais dele. Então, for extremamente improvável a morte de quem estava em perigo de vida. O padre estava. Segunda situação, alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Lógico. O sujeito foi para a guerra acabou, 2 anos depois ele não apareceu, a tendência é que ele esteja morto. Daí a gente declara isso, independente da declaração de ausência, tá? Mas existem essas situações. Vejam como é elementar a morte, e até mesmo isso no direito civil a gente tem que se preocupar. Pessoal, eu atendi um caso uma vez no NPJ da UEPG, que a situação era assim. A família precisava da certidão de óbito do sujeito e não conseguia. Por quê? Porque o sujeito trabalhava numa olaria. Tá? A olaria tinha aquela caldeira, né? E o cara caiu dentro da caldeira. Só sobrou do sujeito os pés. Tá? E daí não foi feito o exame de DNA para provar que o pé era do morto e toda aquela situação, e de modo que foi para judicial e os caras não queriam deferir a certidão de óbito do sujeito porque não tinha prova de que o pé que tinha sido enterrado era do sujeito que eles estavam dizendo como morto. Tá? Então isso não é um caso mirabolante. Isso aqui aconteceu nas olarias aqui de como é que é, em Bituva, né? Ali, e o caso veio para a gente pedir judicialmente, justificar, juntar testemunha, provar que o sujeito tinha realmente morrido daquele jeito, que tinham pessoas que sabiam do acidente que tinha acontecido, porque a família não conseguia dar andamento em questões previdenciárias e uma série de situações por conta deste óbice. Né? Então, coisas que a gente não imagina que acontecem aqui do lado da gente. Tranquilo? Por final, é isso, pessoal. E eu passo uma atividade para vocês aqui agora. Deem uma olhada, está aqui o link. Tá? É uma atividade assim, mais simples, que está feito via Forms, como vocês fizeram a outra. Tá? Essa atividade tem uma pontuação que vale, são 50 pontos pela resolução de uma questão objetiva. Tá? E daí vocês vão ter que fazer um texto para mim, pode ser no caderno, vocês tiram foto e postam no Forms, pode ser digitado, daí vocês postam no Forms também, individualmente, tá? Por que cada uma das alternativas é certa ou errada, tudo bem? Então, é uma questão valendo um ponto, e eu quero que vocês justifiquem cada uma das alternativas da questão, por que está certo e por que está errado, tudo bem? Então, é bem objetivo o trabalho, mas é a nossa avaliação continuada de hoje. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza? Vejam se vocês conseguem acessar o Forms, tá? Nós estamos aí com 1h15 de aula gravada, tá? Que eu devo deixar disponível para vocês. E eu pediria, né, para a gente ficar bonitinho aqui, pessoal, que quem tiver condições de ligar a câmera aí para a gente tirar uma fotinha, todo mundo junto. Uhum. Opa.
Todo mundo com a cara amassada ainda, assim, né? Professor, essa atividade é para ser entregue quando? Pra hoje mesmo? Não, não precisa ser para hoje. Essa atividade é até a semana que vem, tá? Apesar de que semana que vem, pessoal, eu vou fazer alguma coisa lá, tal, mas semana que vem, sexta-feira que vem, é sexta-feira santa, né? Então, teoricamente, não tem aula, né? Seguindo o calendário normal, tá? Mas vamos combinar que até a semana que vem vocês têm para fazer essa atividade. Ela é bem tranquila, bem fácil, assim, sabe? Bom, eu acho que é isso. Tranquilo, moçada? Podemos encerrar por hoje? Ó, eu vou conseguir anotar aqui o link? Sim. Tá. Eu vou deixar de novo para vocês aqui, ó. Meu contato. Qualquer dúvida, me mande um WhatsApp lá, pessoal. Vamos conversando para a gente resolver qualquer problema que a gente tenha. Eu também estou passando por um período de aprendizado. Eu nunca tinha dado aula desse jeito. Nas últimas 2 semanas aí, a gente aprendeu um monte de coisa diferente para poder fazer a coisa funcionar. Tranquilo, moçada? Podemos encerrar, então? Podemos. Então, beleza, um abraço, fiquem à vontade, mantenham contato, contem comigo se precisarem, tá ok? Boa Beleza. Páscoa para todo mundo. Também. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, tudo de bom. Até mais.